Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a restauração da identidade humana. E o texto que a gente vai ler é esse de Lucas capítulo 8, a partir do verso 26 até o verso 28. Então vamos fazer essa leitura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu gosto de pôr o texto na tela, eu gosto que você veja, eu gosto que você presencie, não é, o que eu estou falando, que a gente fale, que a gente leia a mesma linguagem da tradução e tudo, mas não deixa de trazer a sua Bíblia sempre, porque é muito importante você trabalhar com as Escrituras, você trabalhar com a sua Bíblia, tá bom? Lucas 8, 26 a 28, nesse período, quer dizer, na verdade nós vamos ler vários outros versos, mas aqui nesse slide, vamos ler. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Abençoa, Pai, essa palavra, essa reflexão, abençoa esse tempo, fala conosco, enche o nosso coração, ó Deus, da confiança que nós temos nas Escrituras, enche o nosso coração de certeza do que o Senhor tem para nós hoje de manhã, que cada um aqui pergunte ao Senhor: o que é que o Senhor tem para mim? Quero ouvir a tua voz. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que não vieram, daqueles que não puderam vir, daqueles que não quiseram vir, mas que, ó Deus, o Senhor alcance os corações com a tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus, amém. O texto deixa claro para a gente uma série de fatos, quer dizer, não é um fato só, muitas coisas acontecem nesse texto, e a gente vai ver alguns desses fatos e depois vamos aprender como aplicar isso e o que isso significa para a nossa vida. Vamos buscar os princípios de Deus para nós, amém? Estão dispostos, sim ou não? Glória a Deus. Então a primeira coisa é que o texto bíblico diz que rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Eu acho incrível essas coisas que Jesus fazia. Aquilo que está revelado nas Escrituras já é maravilhoso. Imagina aquilo que não está revelado,
porque João disse que se fossem escrever todas as coisas que Jesus fez e falou, não haveria livro no mundo para caber tudo que Jesus fez e falou. Então, muito mais Jesus fez. Mas olha que lindo isso daqui. Ele atravessou a fronteira. Ali tinha o Mar da Galileia. Eles iam de um lado para o outro. O Mar da Galileia, você sabe, é um lago. Ele é um lago de água doce, né? Não é água salgada. É chamado de Mar da Galileia, parece um mar. E é fonte de muita vida, fonte de muita pescaria, fonte de possibilidades enormes também na travessia, porque eles atravessando estavam do outro lado. E o outro lado significa, é como se, porque o Rio Jordão ele nasce lá em cima, lá no norte, lá no Monte Hebron, o Hermon, e depois ele vai descendo e vai até o Mar Morto. E o Mar da Galileia que fica ali no meio, né, ele é grande, então ele acaba dividindo a terra. E ali, então, eles atravessavam de um lado para o outro. Quando eles atravessavam sentido sudeste, certo? Quando eles atravessaram sentido sudeste, eles caíam numa região que era uma região de 10 cidades, chamadas Decápolis. E essas 10 cidades eram, na sua grande maioria, gentias ou gentílicas, com uma predominância muito grande de gregos naquela época. Então, quando Jesus faz essa travessia, ele atravessa e chega numa região que não era uma região de judeus. Eu quero que você entenda isso, que ele atravessou fronteira. Há uma fronteira física, geográfica, há uma fronteira étnica, porque gregos, uma fronteira religiosa, uma fronteira cultural. Jesus atravessa isso por causa de um homem. Pense nisso. Por causa de um homem. Jesus, quando foi para Samaria, ele encontrou uma mulher. Você vai perceber o quanto que essa visita de Jesus acabou gerando, e até hoje nós estamos falando sobre isso, né? O quanto que isso gerou na estrutura toda. Então, os gerazenos, né, a região de Gadara, ou gadarenos ou gerazenos, depende aí das traduções, era uma dessas cidades. E era uma região habitada por nobres, então ela tinha riqueza e tinha luxo. Você percebe, por exemplo, que quando aqueles demônios entraram nos porcos, a Bíblia diz que era uma grande manada de porcos. Né? Quem hoje já é considerado uma pessoa de posse, né? Quem pode ter uma grande manada de porcos. Naquela época, então, você não tem nem ideia, né? O quanto que isso significa. Tudo bem até aqui? Quando Jesus faz essa travessia, ele chega e de cara encontra um homem que está endemoniado, possuído de demônios, está fora de si. Ele não está simplesmente tonto, confuso, não é um incrédulo, não é uma pessoa simplesmente assim, é uma pessoa possuída por demônios. Todas aquelas coisas que vão acontecendo no texto, que você vai vendo que vão acontecendo no texto, é fruto dessa possessão. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que existe uma realidade espiritual. A gente não pode deixar de pensar nisso. Muitas vezes você está lutando contra pessoas. A Bíblia diz: a nossa guerra não é contra as pessoas. É marido lutando contra a mulher, é mulher lutando contra o marido, é sogra contra o sogro, é vô com vó, não é? Para que isso? A gente tem que reconhecer que existe uma realidade espiritual. Quando havia um homem possesso de demônio, não era um homem doente, não era um homem com transtorno não era um homem com algum tipo de deficiência, era um homem que tinha demônios. E biblicamente e historicamente a gente percebe que possessão demoníaca é invocada. Não acontece assim, o cara está andando na rua e o demônio entra na vida dele. Possessão é invocação, é chamado, é alguma coisa que aquele homem fez, ou a família dele fez, ou alguém fez,
e que ele acabou sendo dominado por aquele demônio. Eu e você temos que entender que existe uma realidade espiritual. Você está brigando com a sua esposa achando que o problema é esse fato aqui. Tem um fato. Não, é que ela isso, ele aquilo. Ele não entende, ela não entende. É assim que a gente vai olhando e você fica de olho naquele fato. E você esquece que existe uma realidade espiritual ao redor. E que os demônios estão querendo destruir sua vida. Destruir sua casa, destruir sua família. E eu já vi cristãos fazerem o seguinte: eles sabem da realidade espiritual, mas não lutam contra os demônios, porque a vontade deles ou é a separação, ou é brigar mesmo, ou é manter a sua estrutura de jumento teimoso. Certo? Não estou xingando ninguém, não. Isso daí é um termo que foi dito para os filhos de Ismael. Jumento teimoso. Por isso que os judeus e os árabes ficam brigando até hoje. São teimosos, são igual o jumento teimoso. E tem gente que faz isso. Mas em nome do Senhor Jesus, que você pare com essa besteira de achar que as coisas têm que ser do seu jeito e você comece a lutar contra quem é seu inimigo de verdade. Amém, querido? Meu filho isso, minha filha aquilo, é cabeção, é não sei o quê, é teimoso, meu filho é teimoso, minha filha é isso, minha filha é meu filho. Ore ao Senhor e lute contra os demônios. Não estou dizendo que eles estão possuídos, mas é uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual tem que ser identificada. Sim ou não? Glória a Deus. A segunda questão é que existe uma realidade aqui, que é uma realidade que eu estou chamando de realidade social. Por quê? Verso 29 diz: embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. O que quer dizer deserto? Onde não tem ninguém. O que o diabo faz com as famílias? O que o diabo faz com as pessoas? Ele afasta as pessoas da comunhão. Ele quebra a comunhão. Você pode perceber, às vezes está tudo bem na sua casa, está tudo em paz, nós estamos bem, família, marido, mulher, está tudo ótimo. Aí um acorda com a cabeça virada, o outro também, aí um olha para a cara do outro, aí começa um a falar uma coisa, aí um ofende o outro, aí já vira a cara, aí já, não é? Torce o nariz, e você não sabe o que está acontecendo, e na verdade você está sendo um joguete na mão do diabo. E o que o diabo está fazendo com você? Ele está tirando você da comunhão. Porque comunhão é muito sério, ou séria. Deus quer a gente em comunhão. Deus quer a gente em família. Deus quer a gente reunidos. Estão acompanhando, queridos? Vocês estão quietinhos? Estão assustados? Não. Número 3, a outra realidade que eu quero trazer para você é a compaixão de Jesus pelas pessoas e a autoridade que ele tem contra os demônios. Verso 28, quando viu a Jesus, quando aquele homem possuído por demônios viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Lembra? Ninguém segurava esse homem. Ninguém conseguia prendê-lo com cadeias, nem com nada, nem com corda, nem com nada. Mas ele se prostra diante de Jesus e os demônios dizem: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Imagina o demônio falar atormentar, ele que atormenta. Que não me atormentes. Aí o texto diz: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. A vontade de Deus era ver aquele homem livre daqueles demônios. Isso é compaixão. Daniel estava orando aqui. Vamos orar pelas pessoas que a gente conhece, que não conhecem Jesus. Qual o objetivo? Que elas sejam livres. Isso é ato de compaixão. Mas a compaixão tem que ser conectada, nesse caso, com autoridade. Porque Jesus olhava o homem
e exercia autoridade sobre os demônios. Ele olhava o homem, tinha compaixão do homem, mas ele mandou uma palavra de autoridade: saia dele, abandone esse homem. Nós temos que ser um pouco mais ousados nas orações. A gente tem que aprender a resistir ao diabo e não resistir às pessoas. Certo? Jesus disse o quê? Tiago disse: sujeitai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo, você não resiste à pessoa, você não resiste à situação. Falar mal das pessoas não faz os demônios saírem, pelo contrário, eles ficam. Brigar com as pessoas não faz os demônios saírem, pelo contrário, eles permanecem. O que faz os demônios irem embora é a autoridade expressa, a ordem. Quando o apóstolo Paulo recebeu a missão dele para evangelizar, o Senhor disse assim: envio-te para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Eu estou te mandando para ir lá, libertar aquela pessoa e trazer para mim aqui. Certo? Vai lá. Paulo chama isso em Colossenses de império das trevas. Ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Existe um lugar que é o lugar da bênção e existe um lugar que é o lugar da maldição. Brigar com as pessoas não faz com que as pessoas saiam do império das trevas. Pelo contrário, elas vão permanecer lá. E o que é que faz com que aquela pessoa saia de lá? Quando você exerce autoridade contra os demônios. Quando você diz o que Jesus disse. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse do homem. Ponto. Ponto. Sai dele. Conecte isso na sua vida. Conecte isso na sua família. Conecte isso no seu trabalho. É uma loucura sairmos para trabalhar sem a armadura de Deus. A Bíblia fala na armadura de Deus em Efésios capítulo 6. A Bíblia fala que a gente tem que ter o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual apagaremos os dardos inflamados do maligno, que devemos vestir a couraça da justiça, o cinto da verdade, que devemos colocar nos pés o Evangelho, não é? A pregação do Evangelho. Ou seja, de alguma maneira você tem que sair protegido, protegida. É uma loucura o que a gente faz. Levanta de manhã, toma um café, sai correndo, vai fazer alguma coisa, ou vai para o computador, ou vai para não sei aonde, já começa a trabalhar, não sei o que. É uma loucura a gente fazer isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque os demônios estão ao redor, diz a Bíblia, ao redor. Estão procurando a quem possam tragar. Quem que eles vão pegar? Quem que eles vão atacar? Quem que eles vão... Porque existe a possessão, que foi o caso desse homem, mas existe também a demonização. Há pessoas que você está conversando com elas, normalmente elas são elas, mas elas estão demonizadas. O que é demonizado? É quando os demônios estão atormentando aquela pessoa, estão pondo mentira na cabeça da pessoa. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa tem uma mentira definida na mente dela. Não sei se já aconteceu isso com você. Você tenta explicar e a pessoa não presta atenção. Você tenta explicar e a pessoa não chega a lugar nenhum. Você tenta mostrar e a pessoa não compreende o que você está falando, porque ela está numa outra linha, ela está demonizada, ela está sendo atacada. Agora, a Bíblia diz: como que eu rejeito os dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé.
alguém tem que lutar por essas pessoas. E se não for o povo de Deus, quem será? Amém, queridos? Você precisa vestir-se desta armadura em nome de Jesus. Satanás destrói a autoimagem e a identidade das pessoas, porque Jesus perguntou: qual é o teu nome? Falando com o demônio, não estava falando com o homem. Ele disse: legião, porque naquela época a palavra legião significava um grupo de pessoas, né? Era um grupo de soldados. E eram muitos. Legião. O que o demônio ou os demônios fizeram com aquele homem? Tiraram completamente a identidade dele e a autoimagem dele. A Bíblia diz que ele andava nu. Tem texto paralelo, né? Em Marcos 5, por exemplo, fala: ele andava nu. Ele se feria com pedras. Você já viu pessoas que se ferem, se automutilam? Terrível. Adolescente que pega gilete e fica cortando a perna, o braço assim, cortando a perna. E nós, muito inteligentes, queremos tratar só com a psicologia, com a psiquiatria, com o remédio. Tem que expulsar esses demônios dessas vidas. E quem vai fazer isso? A pessoa não consegue porque não conhece Jesus. Vai para um médico, o médico não está nem aí para isso, porque ele não é a área dele, ele não sabe, nem crê. Quem dera médicos, psicólogos e psiquiatras estivessem cheios do Espírito Santo, né? E se revestissem da armadura de Deus. E quando fosse atender uma pessoa, pudessem anunciar a luz no meio das trevas. Quem dera, né? Mas não, nós somos muito inteligentes hoje em dia, nós somos muito cultos, nós somos muito progressistas, nós estamos num mundo diferente, nós não estamos mais no mundo ignorante da época de Jesus. Não. Quem fala isso é ignorante, né? Ignorante dos pontos principais das Escrituras. A legião de demônios não quer ficar no abismo. Olha que interessante isso. Eles disseram: não nos mande sair para o abismo. Num outro texto paralelo, lá em Marcos, diz: não nos mande sair destas terras. Mas de toda maneira, quando Jesus manda ele sair, ele não está mandando ele sair para ficar ali ao redor. Ele está mandando ele sair para o abismo, que é o lugar deles. Porque eles já foram para o abismo com o primeiro juízo do Senhor. O Senhor já mandou eles para o abismo. Só que eles não querem ficar no abismo. Onde é que eles querem ficar? Aqui. Eles querem ficar com a gente. Eles querem ficar aqui na terra. Eles querem destruir a criação de Deus. São inimigos do Senhor. São inimigos das pessoas. São inimigos da paz. São inimigos da luz. E certamente o Senhor estava mandando eles para a casa dele. Vai embora para o lugar de vocês, para o abismo. Ele disse: não nos mande para o abismo. Manda a gente entrar naqueles porcos. Como se fosse mudar alguma coisa. Não mudaria nada, porque eles entrariam nos porcos, os porcos precipitariam no abismo, né? no precipício, morreriam e aqueles demônios tinham que sair para o abismo. Mas é interessante isso, né? Agora olha, presta atenção. A terra pertence aos seres humanos. Nós decidimos se a gente quer os demônios perto ou não. Nossa, pastor, como é que é isso? Leia comigo esses versos do Salmo, que eu não pus o número do Salmo, depois vocês procuram o Salmo e me falam qual é o número do Salmo. Diz assim, juntos: os céus são os céus do Senhor. Juntos, irmãos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra dele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu para os seres humanos. Agora, o que é que os seres humanos estão escolhendo? Estão escolhendo a morte, estão escolhendo as trevas, estão escolhendo a destruição.
Você leia João capítulo 3, e o Senhor fala ali com Nicodemos e tudo, né? Naquele texto ali de Nicodemos, na continuação, o Senhor diz: os homens amaram as trevas e rejeitaram a luz. Gostam das trevas e odeiam a luz. Gostam do que é errado, odeiam a luz. Por que gente que ouve o Evangelho e não entrega sua vida a Cristo? Não quer abandonar o erro. Por quê? Por que vocês acham? Além de luta espiritual, etc. Existe uma coisa chamada amor pelas trevas. As pessoas amam as trevas. Amam o status de vida. Eu quero que você pense comigo uma coisa. Por favor. Jesus chega num lugar, presta atenção nisso. Jesus chega num lugar em que tem um homem visto como louco, né? Porque ele anda nu, ninguém consegue prendê-lo, as tentativas de aprisionamento dele foram em vão, porque ele arrebentava cordas e cadeias, uma força descomunal, vivia nos sepulcros, o tempo todo os demônios mandavam ele longe das pessoas, e saía gritando, urrando, parece um animal pior do que um animal, porque um animal não é assim, né? Os animais são bonitinhos, né? Tem os instintos deles. Mas esse era um ser humano dominado pelo mal. Tudo bem até aqui? Acontece que naquele lugar onde Jesus estava, moravam pessoas. Onde aquele homem estava, moravam pessoas. Concordam? As pessoas queriam prendê-lo, não conseguiram, queriam prendê-lo, não conseguiram. Certamente ele deve ter virado um tipo de uma situação turística. Imagina as pessoas falando dele. Nossa, você viu aquele homem lá? Um doido. E ele fica gritando. Em toda cidade tem sempre uma pessoa assim, não tem? O pessoal fala assim: nossa, tem um doido que fica passando aqui, tem um cara que fica gritando o tempo todo, não é? Todo lugar tem alguém assim, e muitas vezes estão endemoninhados, estão possuídos por demônios. Não adianta conversar com essas pessoas, eles precisam ser, os demônios precisam ser confrontados pela fé no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero que você pense o quanto que aquelas pessoas estavam preocupadas com aquele homem. Será? Será que estavam preocupadas com aquele homem? Será que aquele homem era uma pessoa que as pessoas diziam: judiação, o que nós vamos fazer para resolver essa situação e tal? Quando os demônios saíram daquele homem, Jesus permitiu que entrassem nos porcos, os porcos caíram lá no precipício, morreram. Quando os porqueiros, as pessoas que cuidavam daqueles porcos, elas viram aquilo, ficaram com medo, saíram correndo, foram para a vila, para a cidade. Quando elas foram para a cidade, veio a cidade. Quando veio a cidade, é que aí que você vê a junção de toda coisa ruim, que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos ver o desfecho dessa história e as aplicações espirituais para nós. Primeiro, nós devemos cruzar fronteiras para fazer discípulos. Olha o que o texto bíblico diz em Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pantata etnia, de toda etnia. Não é nação geográfica, não é nação política, é etnia. O que o Senhor quer é que as pessoas conheçam a Cristo de todas as etnias. Em 2001 eu tive o privilégio de ir a um encontro sobre refugiados. Era um assunto completamente novo para mim, 2001. E foi uma reunião que teve na Turquia. E quando eu comecei a ter contato com isso, porque no Brasil, naquela época,
nós tínhamos cerca de 4.000 a 4.500 refugiados que eram, da sua grande maioria, da África. Ou era Angola, Moçambique, às vezes Guiné, etc. Mas era ali da África. Você tem que pensar que o Brasil é um país distante, né, desses lugares de grande conflito. Diferentemente na Europa, por exemplo, que acontece uma guerra na Ucrânia, o cara corre para outro país, né? Corre, de alguma maneira, chegar em algum lugar um pouco mais perto, né? Bom, naquele período que Deus me deu a graça de conhecer, muita gente trabalhava com refugiados e tudo, eu vi a missão reversa. O Senhor mandou a gente ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os refugiados são etnias que vêm ao nosso país e nem sempre a gente faz alguma coisa. Aí eu escrevi um livro chamado De Braços Abertos em Busca das Criaturas de Deus. E esse livro, que eu acabei doando para um monte de gente, doando para pastores e tudo, alguns pastores leram. E esses pastores, alguns deles que leram, dentre os pastores que leram, alguns, com certeza 2 que eu conheço, puseram em prática esse entendimento e saíram em busca dos refugiados. E nesse período de 2001 para cá, o Brasil começou a receber mais refugiados, porque nós somos signatários de um acordo, de um pacto feito na ONU. Não sei se você sabe que a ONU nasceu por conta de refugiados. A ONU nasceu por conta disso, por causa da Segunda Guerra Mundial. As pessoas tiveram que sair daqui, sai dali, sai de lá, foge daqui, foge para lá. Começa essa situação toda, criaram a ONU e ali então o Brasil foi signatário desse acordo, de não impedir refugiados nas suas portas e no seu seio. E aí o Brasil começou a receber. Aí teve o Haiti, você lembra? Não foi um caso de refugiados clássico, porque o caso de refugiado clássico são aqueles que fogem do seu país porque estão em perseguição, seja perseguição religiosa, seja guerra, seja o que for, certo? No caso do Haiti não era isso necessariamente, era um caso de terremoto. Vocês lembram do que aconteceu lá no Haiti? Muitos haitianos vieram para o Brasil. Aí a Venezuela abriu as portas, hoje você tem muitos venezuelanos aqui conosco, não é assim? Tem um restaurante aqui em Curitiba que eu fiquei quase 10 anos, quase não ininterruptamente, mas interrompendo por causa da minha ida para o Canadá na segunda vez, mas nesses 10 anos eu tive o privilégio de ministrar muitas vezes nesse restaurante, quase que semanalmente. Para quem? Para os funcionários. E aí dentre os funcionários tinha haitiano, venezuelano, alguns da Guiné-Bissau, né, que fala português, né? E aí eu ficava ministrando ali para eles e pensando assim: Jesus, o Senhor trouxe essas pessoas de longe para o meu quintal, eu tenho que falar de Jesus para eles. Privilégio, né, gente? Mas continua acontecendo por aí, né? Então o que nós estamos fazendo, né? Aí você vai falar assim: pastor, você vai criar algum grupo para eu? Não. Você não vai criar um programa específico? Eu não. Gente, é no seu dia a dia, naquilo que Deus vai abrindo as portas para você. A pergunta que eu faço é: quanto que Jesus é Senhor da sua vida? Ou Jesus é o Senhor do seu domingo de manhã? Que aí domingo à tarde é outra coisa. Domingo de manhã. Não, Jesus é Senhor da minha vida no domingo de manhã. Quanto que Jesus é o Senhor da nossa vida? O que a gente faz durante a semana inteira para a glória de Deus, para o reino de Deus, para exaltar o nome de Jesus? O que a gente faz? Sozinho, individualmente. Eu fui convidado para falar nesse restaurante e aceitei. Às vezes você é convidado para algum relacionamento, alguma coisa interessante que você pode evangelizar e você não faz nada. Deixa passar. E as pessoas morrendo perto de você, sem Cristo. Entenda isso. Isso aqui não é, o pastor vai falar de novo de missões. Que canseira, não aguento essas coisas, não aguento essas conversas.
Quem eu sou? Ou o diabo já tirou a minha identidade? Ou o diabo me transformou num joguete na mão dele? Ou eu venho na igreja, mas eu vivo mais para o diabo do que para mim, ou para Deus, perdão. Segundo, devemos reconhecer a ação de Deus e valorizar as pessoas e não as coisas. Gente é mais importante do que coisas. Entenda isso. Principalmente nessa época que a gente está vivendo, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer isso, quer... e passa por cima das pessoas. O quanto que cada um de nós que ama Jesus programa a sua inteligência, a sua mente, a sua profissão, a sua cultura e diz: eu quero servir a Jesus com o que eu sei. Você não precisa ser pastor para isso, você não precisa ser missionário para sair para outro país, você só precisa ser de Jesus e obedecer o Senhor. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo às cidades e pelos campos. Qual que era a preocupação dos porqueiros? Os porcos. E o homem transformado? Não interessa. Não é importante. O que é importante é grana, o que é importante é dinheiro, o que é importante é patrimônio, o que é importante é ter as coisas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Para quantas pessoas nesta semana você compartilhou do amor de Deus de alguma maneira? Ai, pastor, eu não sei fazer essas coisas. Então segura que eu estou terminando. E não vai embora antes de eu terminar a pregação. Segura. Amarra o cinto aí na cadeira. Olha o texto bíblico, olha que interessante esse texto de Lucas 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Pensa nisso, Jesus entrou numa sinagoga, está ensinando. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Essa é a ignorância humana, a estupidez do ser humano, de achar que a forma é mais importante que o conteúdo. Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Ninguém deu glória a Deus, porque o homem que era paralítico da mão, ressequida, sei lá qual era o problema dele, agora a mão dele estava funcionando. Ninguém deu glória a Deus. Ninguém deu glória a Deus pela bênção. Por quê? Porque na estupidez humana, a preocupação é com a forma, com o título, com a associação, com o grupo, com o dinheiro, com o poder, com o título. Essa estupidez do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Quem vai dar glória a Deus pela vida desse homem que agora pode... E outra, a Bíblia fala que era a mão direita. O texto não fala que ele era canhoto. Mas a grande maioria das pessoas usa a mão direita. E ele não podia usar a mão direita. A mão dele estava doente. E ninguém olhou. Por quê? A preocupação era: é sábado. Até hoje nós temos pessoas que vivem nessa estupidez doutrinária, achando que se não guardar o sábado não vai para o céu.
o nível de insensibilidade, o nível de indiferença para com os princípios bíblicos e para com as pessoas é tão intenso que as pessoas não prestam atenção no que Jesus fez. Olha a pergunta de Jesus: no sábado pode fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou não salvar? O que a gente faz no sábado? Ficar com aquela cara de tacho. Jesus falou: estende a mão, filho. Reação do povo: vão matar esse homem. Por quê? Porque a gente gosta da tradição, a gente gosta de manter as coisas como são, a gente gosta de segurar do jeito que as coisas são. A família está estourada, arrebentada, quebrada, o cara não muda, a mulher não muda, os filhos não mudam, e todo mundo de bico, e todo mundo com uma ignorância impressa no cérebro da pessoa, de que ela tem que manter aquilo. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou raivoso mesmo, eu sou bravo, eu sou estúpido, eu falo alto mesmo, eu sou assim, não sei o quê, eu vou manter isso. Você pegar um animal que não tem inteligência humana, pegar um animal e cuidar bem dele, ele reage, ele trata você bem, ele cuida de você, ele exerce compaixão por você, você ficar triste, ele fica perto, certo? Um animal. E os seres humanos ficam mantendo as coisas. Não, as coisas estão assim, eu nasci assim, eu morri assim. Antigamente, quando alguém chegava para mim e dizia assim: meu casamento está ruim, querendo me separar, eu puxava 400 versículos e já mostrava e pregava e ficava pregando para a pessoa e tal, não sei o quê. Hoje em dia eu não faço isso, não. De jeito nenhum. A pessoa chega para mim: eu estou querendo separar. É? E o que você já decidiu fazer? Não, eu já falei com o advogado, já vou separar, não tem mais jeito. Ok. Quer ouvir alguma coisa sobre isso, contra isso? Não, não quero. Ok. Deus tem misericórdia de você, vai. Jumento bravo. Quer ouvir alguma coisa? Eu tenho para te dizer, para te mostrar o que a Bíblia ensina e o quanto você está sendo absolutamente rebelde no seu coração, e você também, homem e mulher, porque não existe um lado só da moeda, sempre tem dois lados da moeda. Mas as pessoas são importantes. Você quer manter as coisas do jeito que são, por quê? Tinha um amigo, ele chegou a ser um homem muito rico. Depois foi perdendo tudo que tinha, mas ele chegou a ser um homem muito rico. E eles convidaram a gente para ir comer lá. Os meninos eram pequenos, acho que o Daniel e o Gabriel vão lembrar disso. E um dos meninos, que eu não lembro quem foi, quebrou um copo. Mas não era um copo. Era uma taça de cristal. Ele olhou e falou assim, todo mundo ficou assustado, eu fiquei assustado, a Vera ficou assustada, os crianças ficaram assustados. Ele olhou e falou assim: oba, ganhou R$5. Querendo tirar aquele clima, e passou. O que ele quis mostrar para a gente? Que as coisas não são importantes. Aí, algum tempo depois, eu tive que fazer uma viagem para a Albânia, para ir ver um trabalho missionário que tinha se tornado uma igreja. E eu fui lá, e foi uma bênção e tudo. Na volta, ou lá na Albânia, perdão, eu fiquei sabendo que tinha uma loja lá que vendia cristais bem baratos. Aí eu comprei 6 taças. Eles quebraram uma, eu comprei 6. Feliz da vida, trouxe tudo embaladinho, bonitinho. Cheguei no aeroporto, passando no raio-x. O cara do raio-x lá na Albânia, na Albânia não, eu acho que em Roma, porque eu fui pela Itália, né? Lá na Itália ele falou assim: é do senhor essa caixa? Eu falei: é, faz favor. Eu falei: deu ruim, né, como fala, né? Vai dar alguma coisa errada aí. Eu falei: o que foi, senhor? Ele falou: olha aqui na tela. Quebrou um.
Tudo bem? Só estou mostrando que está quebrado. Aí eu cheguei, entreguei para a família e falei assim, olha, comprei 6, vieram 5. E daí? Fala para mim, e daí? O que muda? Ah, mas é jogo, vai ficar muito feio. Eles pegaram os 5 tacinhas e puseram dentro da cristaleira deles, que era maravilhosa, com luz e tudo. E ficou lá, bonitinho. Quantas vezes na família nós brigamos com os nossos filhos, ou brigamos com a esposa, ou brigamos com o marido, porque quebramos alguma bobagem, alguma porcaria? Fala para mim. Ou porque gastou a mais nisso, ou gastou a mais naquilo. A culpa é sua. Eu queria um cachorro quente, mas você queria ir no restaurante. Com cachorro quente eu pagava isso. Agora com o restaurante, olha quanto nós gastamos. Agora vamos ter que fazer. Para quê? Fala para mim. Para quê? Tem gente que guarda dinheiro, e eu acho, atenção, presta atenção, é importante guardar, façam poupança, em nome de Jesus, Deus abençoe, amém, ponto. Mas tem gente que não vive por causa da poupança. Não vive. Depois morre. Sabe quem fica feliz, né? Os herdeiros. Aí eles vão lá, pegam tudo e gastam em menos de um ano, dependendo da quantia. Se for pouco, gastam mais rápido. E a pessoa não viveu. Eu já ouvi gente dizendo assim, não, sabe o que é, pastor? Eu estou guardando para os meus filhos, para o futuro deles. Só que o futuro dos seus filhos, ele não é definido pelo quanto de dinheiro que eles vão ter. Ele é definido pelo quanto você os ama e os respeita e anda com eles e curte a vida deles e ri com eles e brinca com eles e anda com eles. Terceiro, devemos resistir ao amor ao dinheiro, à incredulidade, indiferença e medo. Porque, na verdade, foi isso que as pessoas demonstraram. Dá uma olhada nisso. Verso 35. Então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Como é que estava o homem? Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Nenhum deles falou, uau, que coisa linda, glória a Deus. Deus apareceu no nosso meio. Deus veio nos visitar nessa terra triste. Ninguém. Verso 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Como é que aconteceu? E aí qual foi a reação deles? Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. Vão embora daqui, vão embora daqui. Aí Jesus pegou o barco, mas foi embora. O que é isso? Para mim é amor ao dinheiro, porque eles ficaram desesperados porque perderam porcos. Eu resisti em colocar o título dessa mensagem, quando os porcos valem mais que as pessoas. Mas é isso, né? Porque eles perderam dinheiro, porque eram incrédulos, porque eram indiferentes às pessoas e porque deram lugar ao medo, ao terror. Número 4, devemos obedecer a Deus mesmo contra a nossa vontade. Presta atenção nessa frase. Devemos obedecer a Deus mesmo contra a nossa vontade. Por quê? O homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Porque quando Jesus entrou no barquinho, o homem correu lá e falou assim, Senhor, deixa eu ir embora com o Senhor. Eu quero ficar perto do meu Salvador. Porém o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Não é incrível isso? Os demônios saíram, o homem agora está em pleno juízo,
e Jesus chamou e disse: vai para a tua casa contar o que Deus fez por você. Aí a gente tem que aprender algumas coisas. Nós devemos testemunhar sempre e pregar quando estamos preparados. Há uma diferença entre testemunhar e pregar. O testemunho é contar as coisas que Deus fez na minha vida. Quando eu me converti, tinha uma pessoa que estava me discipulando e a gente era um grupo de jovens e nós fomos para a praia. E eu me converti em novembro, fui batizado em dezembro e em janeiro a gente foi para a praia. E ela juntava os jovens para fazer uma reunião de oração, de pregação, de ensino, etc. Ela ensinava, mas ela sempre dizia: Antônio Carlos, ela me chamava de Antônio Carlos. Antônio Carlos, você não gostaria de contar o que Jesus fez por você? Aí eu contava. Aí no dia seguinte que a gente estava junto, já chamava mais algum jovem que estava na praia: Antônio Carlos, você não quer contar o que Jesus fez por você? Antônio Carlos, você não quer contar o que Jesus fez por você? E ela foi fazendo isso comigo e eu ficava contando o que Jesus tinha feito na minha vida para eu me converter. Lembra? Novembro, dezembro, janeiro. Era o tempo que eu tinha de fé. Mas eu não estava pregando. Por quê? Porque testemunhar é contar o que Deus fez na minha vida. Pregar é ensinar as Escrituras, baseado na palavra de Deus e no ensino e na teologia, etc. São duas coisas diferentes. Ela não me convidou para pregar, ela não deu a palavra para mim e saiu da frente, de jeito nenhum. Eu era muito jovem na fé. Mas ela me convidou a testemunhar. E ela me ensinou a testemunhar. E eu me lembro de uma pessoa com quem eu estava conversando lá na praia. A gente estava na praia, assim, chegamos perto das pedras e tal, sentado, conversando, batendo papo. E eu falei: posso contar para você o que Jesus fez por mim? Ele falou: pode. Aí eu contei. Aquela era uma menina, se converteu, aceitou a Cristo na noite, na reunião de oração. Não é gostoso isso? Então, pastor, quem deve testemunhar? Todos. Todos. Testemunhar, contar o quê? O que Deus fez por mim, não é pelos outros. Não é chegar para a pessoa e falar assim: deixa eu te contar, olha, eu conheci uma pessoa, olha, eu li, olha, eu vi um vídeo na internet, olha, você não sabe o que aconteceu, olha, lá no outro lado do mundo, olha, na China, olha. Não. O que Deus fez por você? Você poderia dizer isso? Presta atenção, eu vou pedir para você responder para você, não para mim. Você, hoje, saindo daqui, você teria condição de contar exatamente o que Jesus fez na sua vida para você ser salvo? Ah, pastor, claro. Se quiser, eu começo agora. Eu nasci num lar evangélico. Frequento a igreja desde criança. A minha vida sempre foi a mesma coisa. Não me lembro um dia da minha conversão. Ops. Você não lembra o dia que você entregou a sua vida a Cristo e a sua vida mudou? Você não lembra disso? Ou você não lembra ou nunca aconteceu, né? Eu não lembro do que nunca aconteceu. Então, testemunhar é para todos. Pregar não é para todos. Agora, quais são os requisitos para testemunhar? Que eu tenha tido uma experiência com Deus e de mudança de vida. E quais são os requisitos para eu pregar? Que eu tenha tido uma experiência com Deus e que eu tenha um preparo, um estudo bíblico, um estudo teológico, que eu tenha me preparado para isso. Certo? O que as pessoas hoje fazem? Contam a experiência dos outros e querem pregar. Nunca estudaram a Bíblia, nunca leram a Bíblia, leram um pouquinho da Bíblia, leram um versículo, leram o ChatGPT, o que o ChatGPT está falando sobre aquele versículo e querem ensinar aos outros uma coisa que eles nunca souberam, nunca experimentaram. Para resumir, queridos, Jesus mostra para a gente que Ele é o Senhor na terra
e nos céus. Ele nos dá a identidade de salvos, que é uma identidade oposta à vida de pecado e à submissão de demônios. A minha vida não é... Tem gente que fala assim, Jesus restaura a nossa identidade. Ele não restaura. A minha identidade antes de Cristo, ela estava perdida, estava manchada pelo pecado. Ele me dá uma nova identidade. Ele me chama de filho. Ele me dá uma família. Eu passo a viver numa comunidade cristã. Esse é o sonho da minha vida. Que a nossa igreja não seja movida por eventos, seja movida por pessoas que amam ter comunhão umas com as outras nesse lugar. Ele nos ensina o valor da compaixão, Ele nos ensina sobre a autoridade espiritual, Ele nos quer testemunhando a todo tempo que Deus fez por nós, e Ele nos ensina que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Vamos orar? Vamos consagrar nossa vida e dízimos e ofertas também. Dízimos e ofertas, irmãos, são uma forma de Deus falar assim para a gente: faça isso para o diabo não tomar de você o que eu estou te dando. Seja obediente. Então, se você tiver o seu dízimo e oferta, enquanto a gente vai cantar esse hino, você pode entregar ali em nome de Jesus, mas nós vamos cantar em pé esse lindo hino que fala sobre o sangue de Jesus, para a glória de Deus. Vamos cantar e depois vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Lembre de alguém que você quer testemunhar. Lembra? Testemunhar. Não é fazer um estudo bíblico exaustivo. Isso daí não, você não vai conseguir fazer, a não ser as pessoas que são preparadas para isso, conseguem, é claro. Mas não é isso que Deus nos chama para fazer. Ele nos chama para testemunhar do amor dEle, do evangelho dEle. Mas o que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar, e enquanto cantamos, oramos, e depois oramos juntos.